Olá, diretores, gerentes de projetos, PMO, supervisores, líderes, gestores de projetos. Eu sou Eduardo César, da Project Marketing. Estamos aqui para mais uma dica virtual, seu PMO virtual. Essa semana estivemos na consultoria, numa grande multinacional, e sempre leva-se muito em dúvida sobre a implantação ágil em toda a empresa, e não só no contexto de projeto, como a empresa como um todo, né? E muita confusão entre inovação, agilidade, inovação, também eficácia, eficiência, e se deve implantar em toda a empresa, e quais as dificuldades, as resistências e etc. E a dica que nós temos é a seguinte: vale a pena ser ágil, isso com certeza, né? Em todos os níveis da empresa. É muito simples de entender, né? Ninguém quer ter algo que não seja ágil. Vamos fazer uma analogia: estamos aqui com um veículo leve, trafegando numa rodovia expressway, né? Que é tranquilo, então ele tem ao lado os veículos carga pesada. Nesse caso, numa expressway como essa, tanto o veículo leve quanto pesado podem caminhar praticamente quase na mesma velocidade e poucas mudanças de direção. Então, quando a estrada é fácil e o mundo é bom, todo mundo toca, né? Fica fácil, que eram alguns cenários tempos atrás, né? Agora, no mundo que nós vivemos, o mundo VUCA, com alta velocidade de mudança, de complexidade, de alterações diárias, é necessário que toda empresa seja ágil? Certamente, né? Se colocarmos então agora a mesma comparação do veículo leve com o veículo pesado em ruas de menores larguras, maior trafegabilidade, etc., com curvas, retornos, etc. e tal, né, necessidade de mudar de faixa tal, certamente o veículo leve ou ágil, ele vai fazer as manobras muito mais rapidamente, ele vai conseguir conduzir, né, ao seu objetivo de uma maneira mais fácil do que um veículo mais pesado. Então, em qualquer contexto, né, então, principalmente nos contextos que estamos vivendo das dificuldades atuais. Então vale a pena sim, vale a pena. Mas aí o pessoal confunde muito entre ágil, agilidade, né, velocidade e a direção certa, a direção errada, eficácia e eficiência. Aí, então podemos, de uma maneira simplificada, vamos dividir em dois montantes importantes aqui que vai ficar bem claro para todo mundo. As operações atuais da empresa, em todos os seus setores, elas precisam ser mantidas, né, e melhoradas, e cada vez mais a eficiência nos processos. Isso é a parte de eficiência, isso é a parte de rapidez, agilidade, tudo nisso. Então isso deve ser mantido, né? Então está relacionado à eficiência. Agora, e o outro lado? O lado da inovação e o lado da eficácia. Eficácia é fazer a coisa certa. Eficiente é fazer da melhor forma possível. Então, a eficácia já é mais complexo. Por quê? Porque o mundo está mudando e como é que sabemos se estamos fazendo a coisa certa? Então, nesse contexto, é importante ir com um pouco mais, né, de cautela e acertar, né, os projetos, os processos certos para serem feitos. Então, nesse caso, a agilidade ela se aplica, mas em um contexto um pouco mais freado, né, mais devagar. É como se estivéssemos numa rodovia toda esburacada, você não vai manter a mesma velocidade numa rodovia asfaltada. O veículo é o mesmo, só que as condições mudaram, então precisamos mudar também. Então, como o mundo muda muito rapidamente, então vamos tateando se estamos indo para a tendência certa. Isso é inovação. A inovação ela deve ser implementada
mas de uma maneira mais inteligente, né? Busca na eficácia. E depois sim, acertado o caminho, tocamos na eficiência. Então na eficácia com mais cautela, acertado o caminho com eficiência. E onde que é a empresa de sucesso? A empresa de sucesso é a que consegue equilibrar, né, muito tranquilamente e sabiamente quais os processos já estão bem maduros, e aí então eficiência, medir tempo, medições, né, os KPIs, e aí é o caso do KPI. Inovação, aí já, né, são outros coeficientes a serem medidos, porque são inovações, são tendências de médio e longo prazo. Já os KPIs são tendências de curto prazo. Então as OKRs, né, pesquisem aí OKRs, depois temos aulas sobre isso, e KPIs. As diferenças entre os OKRs e os KPIs. Os OKRs mais ligados à inovação, à eficácia, né, que levam a empresa para o futuro. Precisa, né, não se a gente ficar só operando no dia a dia ali, por mais eficiente que sejamos, uma hora podemos morrer. É o exemplo da Kodak. Era a melhor empresa do ramo de imagens, mas não vislumbrou a mudança do futuro. Então, dividamos em dois cenários. Cenários atual, o que a empresa já produz, muita eficiência, muita medição, muito KPI, para ser eficiente, o menor custo possível, a melhor qualidade possível e a otimização dos recursos. E a eficácia, o presente, futuro, né? Curto, médio e longo prazo. Né? A eficácia, a inovação, aí sim, né? Com os OKRs, já mais os OKRs, por exemplo, são OKRs de 3 anos, o anual, mais usual o anual, com medições trimestrais. Então, são tendências de mais longo prazo. Já os KPIs são ali mensais, né? Algumas empresas até semanais, medindo a sua eficiência do dia a dia. Então, gostou dessa dica? Ficou bem claro? Eficiência, processo atual, e eficácia, futuro, né? E ágil em tudo. Então, gostou da dica? Curta aí, acompanhe a gente nas mídias sociais, mande para mais pessoas ouçam nossos canais da Project Marketing, e até o nosso próximo encontro do seu PMO virtual.